Bernadette também está aí? Oi, Bernadette. Faz Boa tempo que eu noite, não te vejo. pessoal. Boa noite, Ana, Bernadette, Iracema, Janete. Sejam bem-vindos, então, para a nossa live de quarta-feira sobre os produtos. Estou aqui com um gurizinho que começou a chorar. Lindo! Eu estou bem ansiosa para a live de hoje, porque quando a gente tem criança, quando a gente está grávida nessa fase, a gente fica mais preocupada, né, em como usar os óleos essenciais. E é muito legal que a Rosemary, então, vai dividir um pouquinho do conhecimento dela com a gente. A gente tem que valorizar muito essas líderes que nós temos, que sabem demais e que nos trazem muito conhecimento. Então, muito obrigada, Rosemary, por trazer esse assunto hoje. Esperamos, então, que todos possam aproveitar, fazer suas anotações, aprender bastante. E passo o tempo, então, para a Rose. Ok. Muito obrigada, Maitê, pela apresentação. Muitas pessoas aqui que eu falei aqui, que eu conheço, minhas amigas também, pessoal que está sempre aí acompanhando desde o início a aromaterapia, né? E a todos aqueles que eu ainda não conheço, mas que estiverem na live, sejam muito bem-vindos. Bom, a Maitê já me apresentou aí, né? Mas eu gostaria de dizer que eu sou uma apaixonada pelos óleos essenciais, eu estou sempre, de alguma forma, buscando saber mais, né? E principalmente assuntos assim que são tão importantes na vida das mulheres, né? Eu, como mãe de 4, né? Não tive a oportunidade, enquanto meus filhos, né? Enquanto eu estava grávida, de fazer uso dos óleos essenciais, porque tenho filhos de várias faixas etárias, então eu conheci a aromaterapia depois. E eu gostaria muito de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu, como aromaterapeuta, né, e agora também estou aí na minha fase também de pós-graduação em aromaterapia clínica. A gente tem visto muito sobre esse lado da mulher, né? E cada vez que eu estudo sobre a aromaterapia na gravidez, eu vejo o quanto é importante a gente. É muito simples de utilizar, mas a forma como a gente vai utilizar é que vai fazer o efeito. E dentro do que eu tenho visto, eu tenho me surpreendido, né? Cada vez que eu ouço, eu aprendo sobre um assunto. E a mesma coisa vocês. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que fazer um estudo, né, de pós-graduação, não é isso. Isso é uma opção minha. Mas eu estou aqui para passar para vocês esse conhecimento que eu tenho buscado, e vocês vão ver que o que eu vou falar aqui é algo que vocês muitas vezes já ouviram, né? Mas que eu gostaria muito de trazer para um único eixo, tá? Que é justamente a aromaterapia na gestação. Então, vocês fiquem aqui até o final da live, que depois no final da live durante o decorrer da live, vocês podem perguntar, mas eu vou dar bastante dicas práticas de como, e vocês vão ver como é simples na prática, quando a gente tem um pouco de conhecimento, né? Então, gente, aromaterapia na gestação, eu fiz aqui algumas anotações de tudo aquilo que eu falei para vocês que eu tenho, né, aprendido. Primeiramente, saber o que são óleos essenciais, né? Então, eu sempre gosto de começar aqui falando um pouco sobre o que são os óleos essenciais, né? Muitas pessoas são novas aqui dentro do grupo, outras estão aprendendo agora sobre óleos essenciais. Então, é muito importante a gente falar que na gestação, né, uma primeira pergunta que se pode fazer é como usar os óleos essenciais na gestação, né? E a resposta, gente, é muito simples, tá? É muito simples a forma como utilizar, a maneira como utilizar, como eu já falei, né? E geralmente, utilizar os óleos na gestação significa um pouco a gente saber como usar e quais óleos usar e quanto usar desses óleos. Então, quais dos óleos usar é a principal maneira que a gente tem, né, de já começar a acertar quais são
os olhos que as mulheres que estão nesse período tão importante da vida delas, elas podem fazer uso, né? Os óleos essenciais, eles são maravilhosos, mas a gente sabe que eles são compostos por muitas propriedades terapêuticas. E a mulher que está grávida, ela tem algumas ressalvas, né, em determinados componentes ativos que há presente nos óleos essenciais. Então, ter em mente, né, que os óleos essenciais, eles não irão trazer mal nenhum para a gestante, nem para o bebê, né, se a gente souber quais são os óleos que pode se utilizar, saber que existem óleos, sim, que têm propriedades abortivas, né, como a canela, mas não que ela foi feita para abortar, não, porque ela possui uma propriedade que estimula o útero a colocar para fora, né, a menstruação. E a gente sabe que quando está com cólica, a gente precisa estimular o útero para que ele jogue para fora a menstruação, para que não crie coágulos. Só que a mulher grávida, ela não precisa, neste momento, durante a gravidez, que o útero dela seja estimulado. A gente vai usar a canela sim no momento em que ela estiver para ganhar o bebê. Quando ela estiver na sala de parto, quando a bolsa estiver estourado, aí eu preciso dos componentes da canela que estimule o útero a expelir, né, a levar, ajudar aquela mulher a colocar o bebê, né, a trazer aquele bebê à vida. Mas nesse momento do início da gravidez até antes do parto, a gente não pode utilizar. Então, aí a canela se torna abortiva, né? Então, veja bem, não é que ela seja ruim, absolutamente. Ela só tem que entrar na hora certa. Então, a estar gestante, né, realmente é estar diferente. Eu, como falei, mãe de 4, né? A gente sabe que quando a gente está grávida, a gente está se desenvolvendo, a mulher está mais sensível, né? Afinal de contas, ela está formando um serzinho ali dentro dela, tá certo? Então, eu vou trazer aqui óleos essenciais que vão ajudar as mulheres nos problemas assim mais comuns dentro da gravidez. E o uso e a forma de como nós vamos utilizar na gestante é algo assim muito importante, é o grande sucesso, é o efeito, é a chave de ouro, a maneira de como se utilizar os óleos essenciais no tratamento, né? Então, realmente, a aromaterapia, gente, o nome já diz, né? É um tratamento com aromas agradáveis. E os óleos essenciais, como eu disse, são essas substâncias das plantas, né? Que são aromáticas, que são ricas, muito ricas em princípios ativos. E os princípios ativos desses óleos essenciais são a medicina dessas plantas. Eles têm efeitos medicinais e também efeitos terapêuticos que já são comprovadamente, cientificamente comprovados, né? Então, por exemplo, no campo da farmácia, os óleos essenciais eles têm moléculas ricas em componentes medicinais e princípios ativos que eu digo que na maioria, né, das famílias dos óleos essenciais que nós temos são os terpenos, né? Ou seja, são as moléculas voláteis, por isso que os óleos essenciais, na sua maior parte, são voláteis. E justamente por isso, por causa dos terpenos. E eles são muito concentrados, então uma gota de óleo essencial, como eu disse, tem muitos princípios ativos. E a gente não pode esquecer que para extrair os óleos essenciais, né, utiliza-se assim, uma técnica muito antiga, e a doTERRA utiliza essa técnica, que é uma das mais eficazes, que é a forma de destilação, né? Existem outras formas, como utilizar gás, ou então utilizar também alguns solventes, mas a doTERRA não utiliza essa forma. Ela utiliza a forma mais tradicional, a melhor forma, que é a forma de destilação. E existem, então, muitas formas de como se destilar, né? A mais comum delas é colocar as plantas dentro de um alambique, onde tem água, uma quantidade expressiva da planta, né? E com a energia ali do fogo, né, e da água, os princípios ativos vão se soltando e então é feita a separação dos óleos essenciais, né, e a água. Então, os óleos essenciais, eles são encontrados, né, em várias partes das plantas também, né, como folha, raiz, fruto, flores, caules, e aí vai.
E as vias de ação desses óleos essenciais, é o que eu quero chamar a atenção na nossa live de hoje, é que são a mais importante. Então, deixa eu começar a passar aqui o slide para vocês, né? Como eu disse, a mulher está desenvolvendo um novo ser e ela precisa ser vista de uma forma diferente no uso da aromaterapia. Não que ela não possa usar, ela pode usar, deve usar, mas com esses cuidados, ok? Então, vamos ver aqui quais são essas formas, né? As vias de ação mais importantes que uma gestante, né? Que uma gestante pode utilizar e que é mais efetivo para ela, né? Então, eu gosto de dizer que existe a forma de inalação, né? Que é muito boa, é a forma que a gente utiliza, vou falar dela um pouquinho depois, mas eu quero chamar primeiro a atenção da massagem, tá? Que vai ser feita com a via tópica. Vamos começar por ela, porque é a que a gente mais utiliza na mulher grávida. Então, quando, especialmente a gestante, ela recebe uma massagem com óleos vegetais e também com os óleos essenciais, nós temos aqui na massagem, né, na via tópica, uma das vias de absorção assim muito boa, tá? Por quê? Porque a célula, né, a nossa célula do ser humano, ela tem uma afinidade, assim, diria, muito grande com os componentes das plantas, porque ela consegue absorver, assim, muito bem todas essas propriedades terapêuticas. E elas conseguem ser tão bem absorvidas pela nossa pele, né, que ela passa pela nossa derme e vai sendo absorvido os óleos essenciais pelas camadas e camadas, né, que existem na nossa pele, e esses princípios ativos, eles começam a penetrar na nossa corrente sanguínea. Então, vai diretamente na corrente sanguínea e vão penetrar aí nas células, então. Então, para vocês verem, né, como é muito lindo isso, né, essa forma de absorção, né, que vai direto da planta, né, dos óleos essenciais diretamente para a corrente sanguínea da mulher e indo parar diretamente na célula. Então, é um meio muito rápido. As pessoas pensam que a ingestão é o meio mais rápido, e eu canso de dizer aqui que não é o meio mais rápido, tá? O meio mais rápido, realmente, um dos, é a tópica. Para isso, que quando a gente utiliza na gestação, né, a pele sendo o maior órgão, né, do nosso corpo, além disso, a gente vai trabalhar algo que é muito importante na aromaterapia e que, além, o uso tópico trabalha muito, que é o toque. Gente, o toque, né? Trabalhar o toque junto com a aromaterapia significa trabalhar o sensorial físico dessa mulher. Tanto ela na gestação como fora da gestação, ou qualquer pessoa. Mas na gestação, ainda muito mais importante. Eu tenho visto, eu tenho lido em vários grandes aromaterapeutas, né? Que o sensorial físico trabalhado numa mulher na gestação, gente, é algo assim que vai ajudar muito ela nos sintomas, no tratamento, né? De tudo aquilo que ela precisa melhorar quando ela está nesta fase. Então, eu penso, né, que em tudo daquilo que eu tenho visto, que a automassagem, realmente, né, essa mulher não precisa somente ter um massoterapeuta, né, para ela. A automassagem, o autotoque, né, dela mesma, se conhecendo, vendo o seu corpo na mudança que ele está passando, né? Isso traz para ela toda uma confiança, todo o bem-estar e uma conectividade com o seu filhinho, né? Que ela está ali, que ela está trazendo. Então, realmente, traz benefícios imensos quando essa mulher se toca, quando ela sente, né, que ela está com medo, quando ela está confiante, ou quando ela está mais sensível. Então, as emoções, né, as vibrações, é uma via, assim, atópica, de absorção, assim, com muita potência, tá? Uma outra via também muito importante, que eu gostaria aqui de tocar para vocês, e voltar ali um pouquinho, então, é a via, né, da inalação, tá, gente? A inalação, para vocês terem uma ideia, né, que é a olfativa,
ela está muito ligada ao propósito mesmo da aromaterapia, que é o cheiro, né? Onde a gente trabalha muito a psicoaromaterapia, tanto na mulher grávida como em qualquer pessoa. Por quê? Porque o processo, né, que mais se mexe é o processo nervoso, ou seja, onde o nosso cérebro, aonde nós temos o sistema límbico aqui dentro, que é responsável por nossas emoções, né? Quando a gente está sentindo assim um cheiro, a gente está entrando em contato com as nossas emoções. Então, quando eu digo, quando a mulher que está grávida, né, ela se automassageia e ela inala esse óleo essencial ao mesmo tempo, está trabalhando todo esse lado, né, sensorial dela. E assim, dessa forma, trabalhando desta maneira, a gente potencializa assim em muito, muito mesmo o efeito da aromaterapia. Então, ter essa noção é muito importante, porque muitas pessoas me dizem, Rosemary, qual os óleos a mulher grávida pode ingerir? Eu digo, gente, ingerir é a forma, não é que não se possa ingerir, pode-se ingerir óleos, né, grávida, mas o que mais vai beneficiar a mulher é essas duas vias, é a inalação e a via tópica. Então, quando a gente quer ter o cuidado, né, com essa grávida, que a gente quer cuidar dela, o que mais mexe na mulher é a emoção e o cheiro. É o que mais mexe no organismo da mulher. A mulher fica mais sensível, a mulher fica com o olfato muito mais aguçado, né? Então, por isso que nós temos que saber quais os óleos usar, para que ela tenha uma experiência muito boa, porque a aromaterapia é trabalhar com um aroma muito bom. Então, isso tem assim um efeito, eu diria, uma relação assim muito forte também com a memória dessa mulher. Tudo aquilo que ela traz na vida dela, tudo aquilo que ela vivenciou, tudo aquilo que ela vai vivenciar na sua gestação, tudo isso vai ficar marcado na sua memória olfativa. Então, eu vou dizer para vocês aqui que uma das memórias olfativas que eu tenho na minha gestação é que eu não podia sentir cheiro de feijão. A minha filha mais velha, quando eu fiquei grávida dela, eu amo feijão, mas eu não podia sentir o aroma do feijão. Quando eu fiquei grávida, eu não entendia por que isso, né? E a minha filha mais velha sempre foi uma dificuldade dela, até hoje ela já está mãe, ela já é mãe, né? Ela não é muito fã de feijão, não. Ela comia feijão porque ela tinha que comer, e até hoje ela não é fã de feijão. Então, ela passava isso para mim, né? Assim como a mãe passa para o bebê. Então, é uma conexão muito forte, né? Esse momento da mulher. Então, sempre incentivar a gestante, né, a utilizar a massagem, a se aplicar, né? Então, quando ela está se sentindo assim, muito insegura, indicar para ela óleos essenciais para que ela possa massagear na altura do peito dela, tá certo? Na altura do peito é muito importante. Por quê? Porque vai trabalhar ali o chakra do coração, ou seja, a energia ali do coração. Então, é muito importante que trabalha muito esse lado de insegurança. Então, a gente também trabalha muito esse lado da emoção, né? Então, quando se tem, assim, uma insegurança muito forte, a gente já deve orientar essa mãe, essa mulher, a massagear o baixo ventre dela. E o momento da gestação, não importa se você é mãe de primeira viagem, aonde a insegurança, aonde o medo, a incerteza do novo é muito grande, né? Mas não importa se você é mãe pela segunda, terceira ou quarta vez, você sempre vai se sentir insegura em cada gestação, né? Porque não é um momento, eu digo que é estar no paraíso, mas ao mesmo tempo é um momento de muitas incertezas, né? Então, a gente realmente tem essa mistura de sentimentos, né? Então, trabalhar o baixo ventre com a automassagem, com o toque, trabalhar a sola dos pés, o centro do pé, né? Ele traz muito, diluído ali com óleo essencial e óleo vegetal, ele trabalha muito essa confiança,
né? Então, são pontos que a gente tem dentro da reflexologia também, são pontos específicos, né? Que se você tiver, tá certo? Ali, massagear, a mulher já vai se sentir muito bem. Assim como também pontos específicos também, né? Não só o baixo ventre ou a sola do pé, mas, por exemplo, se a mulher está com uma dor nas costas, e conforme a gravidez vai ampliando, né, essa dor vai mexendo, porque os órgãos estão se encaixando no lugar certo para esse bebê começar a crescer ali, a coluna tem que se ajeitar também, ela tem que ter uma envergadura, ela começa a se envergar para que a mulher possa ter um equilíbrio, né? Então, a coluna, ela também se ajeita para que a mulher possa... Porque o abdômen dela vem para frente, fica diferente. Então, o ponto de equilíbrio é outro. Então, ela vai sentir dor na coluna, né? Então, esses pontos específicos, né? Podem ser massageados, né? Necessariamente não precisa ser o corpo todo, mas o ato dela se tocar a torna, né, ela mais confiante e mais sensível também. Então, a gestante, isso também não impede a gestante, né, como eu disse, de ter uma massoterapeuta que deve ser capacitada, né, para gestantes, né? Porque tem que ter muito cuidado quando vai se fazer uma massagem de corpo inteiro, né? Quando a mulher se toca, não, porque ela vai se massageando ali. Mas quando é uma massagem que vai mexer o lado linfático, né? E tudo isso, precisa, sim, né? Ser um massoterapeuta capacitado, né? Então, para que ela também precisa de um cuidado de alguém de fora, né? Ela também quer ser cuidada, né? A mulher. Então, todo cuidado é especial. A família também. Eu digo muito, quando eu tenho gravidinhas assim que vem, eu sempre falo, né, que a família também pode dar uma ajuda na massagem com óleos essenciais nas pernas, né? Quando ela estiver com as pernas muito cansadas, nos pés. Eu vou dizer aqui quais são, como fazer, tá certo? Então, receber a massagem do seu companheiro, né? Onde o seu marido, onde pode massagear as pernas, os pés, se ela estiver estressada, na cervical também, né? Ombro, costas, né? Então, todo esse carinho, um afago que a gestante precisa, né? Nesse momento tão especial que ela está trazendo ali uma criança no seu ventre, ok? Então, gente, a via da inalação é respirar essas moléculas, né? Que eu falei antes dos óleos essenciais, que vão ajudar muito. Então, a gente pode ter o uso tanto de um difusor, como eu coloco ali, pode ser uma gota na palma da mão, pode ser em forma de inalação, pode ser em forma de sprays, pode ser em forma de colar de aromaterapia, né? É muito importante também ter essa forma de uso, tá? Tem algumas pessoas aqui que estão colocando aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. A Maria Terezinha falou: graças aos óleos essenciais, minha filha. Mamãe de gêmeos, é mesmo, Terezinha, sua filha, né? Muitos óleos essenciais ajudaram ela, né? Que bom, isso mesmo. Maravilha. Isso aí. Então, tem muita gente, né, que muitas vezes a mulher tem medo de utilizar, né, óleos essenciais na gravidez. E eu falo, eu deixo bem livre e falo para as grávidas assim: você tem que usar aquilo que você se sente à vontade. Mesmo que você veja que tem óleos essenciais ali que são possíveis de usar na gravidez, são tranquilos, mas se a mulher não se conecta com esse óleo, ela não deve utilizar. Por quê? Porque na inalação vai ter, como eu falei, né? Eu amo feijão e na gravidez da minha filha eu não podia sentir o cheiro do feijão. Então vai ter mulher ali, né, que ama lavanda, mas na gravidez ela não vai gostar da lavanda. É um exemplo. Existem mulheres assim. E ela não entende, poxa, mas eu adoro esse aroma, por que agora eu não consigo? É o seu corpo que vai dizer. E a gente tem, e dentro da aromaterapia, a gente tem que respeitar aquilo que o nosso corpo fala para nós, tá? Então,
se no momento que ela está ali, que ela quer dormir, ela não se sente bem colocando um difusor a noite toda, então não coloca. Coloca um spray de ambiente no teu quarto, bota 15 minutos antes de dormir e desliga. Mas se você não sente nada disso, né? Ah, mas a fulana de tal, ela utilizou os óleos essenciais e não sentiu nada. Mas ela é uma outra mulher, ela é uma outra pessoa, ela tem uma outra, né? É uma outra maneira dela ver. Então, use aromas agradáveis na mulher que está grávida, tá? Então, se na hora de dormir ela se sente bem, então use óleos essenciais que tragam o cheiro da natureza, né? Que tragam o aroma das plantas, daquele que ela mais se conecta. Outras formas também muito boas de se trabalhar a mulher são, gente, são os banhos de assento. Eu gosto muito dos banhos de assento, tá? Eles são muito importantes, principalmente a mulher na gravidez, o pH da vagina dela modifica muito. E existem algumas mulheres que têm, sim, crises de repetição, de candidíase na gravidez, né? E o banho de assento é perfeito. Ele é perfeito, né? Você pode pegar e diluir esse óleo essencial com um pouco de... nunca colocar puro na água, tá? Nunca você vai diluir esse óleo essencial com um pouco de álcool de cereais. Você pode colocar ali algumas gotinhas de álcool de cereais, umas 5, 6 gotinhas, e botar a quantidade de gotas para o banho de assento, diluir e depois adicionar na água, tá? Então, isso é muito importante, tá certo? Então, a saber a diluição que uma mulher grávida pode utilizar, tá? Então, dentro disso, dentro dessa regra básica da gestação, então, 2 regras de ouro, né? É você estar segura de que aquele óleo essencial que você está usando é bom para você, é ótimo para durante a gestação, e também, né, a segunda regra de ouro é que você tem que ter em mente que aquele aroma te agrade, que você está se sentindo bem com aquele cheiro, né? E que você não pode enjoar, né? Você não pode enjoar. Então, você pode colocar também, se você quiser tomar um banho aromático, né? Numa banheira ou no chuveiro, você pode colocar saquinhos, né? Com sais, aonde você pode colocar ali as gotinhas dos óleos essenciais e colocar ali no chuveiro e tomar aquele banho, ou pingar no chão e sentir aquele aroma. Você pode também utilizar os escaldapés, né, gente, que são assim uma maravilha, os escaldapés, principalmente para a mulher que tem ali muito problema de inchaço nas pernas, né? Então, é muito importante utilizar os escaldapés, tá certo? Então, vamos ver agora, tá? Eu quero trazer aqui para vocês alguns óleos essenciais que você pode utilizar e dar algumas dicas básicas, tá? De como se utilizar, tá ok? Então, antes de eu começar a dar essas dicas, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Podem abrir aí o microfone e perguntar também, tá? Ah, Renan, doutor Renan, obrigado aí, né? Muito obrigada. Então, podemos continuar, gente? Querem ouvir as dicas, então? Então, eu separei aqui algumas dicas para vocês, tá? Vamos ver aqui com banhos e massagens, né? Como eu falei. Então, óleos essenciais tranquilos para se utilizar na mulher grávida é a lavanda com gengibre, tá? Então, a cada 2 ou 3 dias, tá? Quando a mulher estiver assim com predisposição a enjoos, principalmente ali no início da gravidez, né? Ela pode, sim, fazer massagem aqui no estômago, tá certo? Diluir ali em uma diluição para, por exemplo, né? Você pode pegar 10 gotinhas, tá certo? Pode ser 5 gotinhas de lavanda e 4 ou 5 gotinhas de gengibre e colocar para 1 colher de sopa de óleo de coco. Você pode também, se você quiser,
você pode também colocar no vidrinho, né? E botar ali e já deixar preparadinho, né? Ou então simplesmente misturar na mão e passar no momento ali, tá? Então, a cada 2 ou 3 dias, quando a mulher estiver ali, principalmente nos primeiros 3 meses, são 2 óleos que podem ser utilizados assim de forma muito tranquila, tá? Ajuda muito. Então, você vai estar usando a via tópica, né? E ao mesmo tempo a inalada, como eu falei, que são as duas principais para o uso da mulher. Outros óleos essenciais que ajudam muito também, que a mulher sente muito no início da gravidez, ela sente muito sono, ela sente muito cansada, né? A gente poderia dizer até algumas mulheres fatigadas, porque o seu corpo está sofrendo uma transformação, uma explosão de hormônios, né? Estão ali para gerar aquele ser. Então, para ajudar nessa fadiga causada justamente por essas mudanças hormonais, né, e devolver a alegria para que a mulher passe esse momento de uma forma agradável, porque quem aqui não conhece aquela mulher que passou praticamente além dos 3 meses vomitando, não podendo comer nada, né? Aquilo se torna traumático para ela. Então, para trazer para ela um bom humor, nós podemos usar a tangerina ou grapefruit. Gente, é maravilhoso, vai trazer o bem-estar, vai trazer o bom humor para ela. Além do mais, a tangerina, o grapefruit, são óleos assim que são denominados dentro da aromaterapia os óleos da alegria, né? Do bom humor, porque eles vão trabalhar lá no sistema límbico justamente esse lado das emoções. Então, isso vai trazer para ela. E para trazer também uma calma, um relaxamento, a gente pode colocar junto uma camomila, porque a camomila, ela também vai diminuir esse estresse desse momento e vai proporcionar uma leveza. Então, se você quiser acrescentar, né, num spray, num óleo corporal, uma coisa que eu indico muito para a grávida é ela colocar óleos vegetais, fazer essa sinergia com esses óleos e fazer essa massagem, né, com óleos corporais depois do banho dela. E ela vai estar utilizando a automassagem, ela vai estar utilizando a forma tópica e ela vai estar usando a inalação da mesma forma e beneficiando todas essas vias sensoriais, né? Então, muito bom para ser usado à noite, fazer essa automassagem à noite depois de um banho relaxante, tá? Nós também podemos utilizar dentro da aromaterapia para mulheres que têm problemas, né, de cansaços, principalmente na região das pernas, né, nas dores lombares, a gente pode utilizar a lavanda e o gerânio, que são florais maravilhosos, né? Dentro daquela proporção que eu falei também, né? Uma colher de sopa de óleo vegetal. E a gente não precisa só utilizar o óleo de coco, a gente pode utilizar o óleo de amêndoas, que ele é maravilhoso para a pele, principalmente para problemas de estrias, né? Ele dá à pele ele é muito umidificador, então a pele ela precisa de elasticidade, porque essa mulher está expandindo essa pele, e peles diferentes, né? Mulheres com peles mais frágeis, então para que evite ter estrias, então a gente precisa utilizar óleos vegetais que ajudem também. Então, o óleo de coco é muito bom, mas o óleo de amêndoas é muito melhor, tá? O óleo de vegetal de aloe vera, ele é perfeito também para ser utilizado, de semente de uva, tá? O de rosa mosqueta, eles são muito mais potentes para esse lado da pele da mulher quando está grávida do que o próprio óleo de coco. Mas o óleo de coco também é fantástico. Na falta desses óleos ou de não encontrar, vamos utilizar o óleo de coco, tá, gente? Então, eu também posso colocar para prevenção de estrias, além do gerânio e da lavanda, um óleo que nunca se fala quase dele é o neroli, tá, gente? Ele, após, assim, o 5º mês da gravidez, a mulher pode utilizar o neroli, porque ele vai ajudar nessa elasticidade maior dessa pele aí. Principalmente mulheres, né, como a filha da Terezinha que teve gêmeos, né? Então, é muito bom, tá?
A gente pode utilizar também um óleo que é fantástico e que ele é muito indicado na gravidez, mas ele é um óleo que não é tão fácil de ter acesso. Mas eu não posso deixar de falar ele aqui, que é o óleo de rosas, gente. O óleo de rosas, ele vai trabalhar muitos aspectos da mulher, tanto emocional, como físico, como também trabalhando principalmente atenuar os problemas emocionais dessa mulher, tá? Então, recapitulando aqui, óleos essenciais indicados para enjoos, né, na gravidez, nós temos a lavanda, a camomila, nós temos a tangerina, nós temos o grapefruit, nós temos a laranja também, nós podemos... Ah, uma outra coisa, uma outra dica que eu deixar para vocês aqui, que funciona muito bem com mulher grávida. Se você não quiser fazer massagem, você pode fazer compressas frias de lavanda no abdômen aqui, tá? Com esses óleos que eu falei. É muito bom utilizar na gravidez, tá? E você pode colocar, então, por exemplo, 2 gotas de lavanda num litro de água. E aí você pode colocar ali e fazer a compressa de água fria, embeber ali, né, o tecidinho ali, principalmente fraldinha de bebê, é muito bom para ir para compressas, e aplicar no abdômen da mulher, e depois ali deixar descansar ali por uns 30 minutinhos ou mais, né? Então é muito legal, tá? Vocês estão gostando da dica aí? Espero que esteja sendo bem eficaz para vocês aí, tá? Bom, um outro problema também que ajuda muito, que traz muito medo nas mulheres é a celulite, né? Então, a celulite, ela afeta principalmente as mulheres ali que possuem ali uma... E a celulite, gente, ela tá ali muito... Ela tem uma relação muito estreita com o equilíbrio hormonal, tá? Então, durante a gravidez... deixa até eu fazer aqui o meu descompartimento da tela aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Então, aqui, uma coisa que eu gosto muito de falar aqui é que a celulite, né, é algo assim que vai aparecer nas mulheres, né, e principalmente elas aumentam, né, quando a mulher, assim, ela não tem uma dieta muito regulada, né? Então, nem todas as gestantes, elas têm ali a oportunidade de ter uma nutri que pode acompanhá-las, né, de uma forma, assim, mais especial. Então, assim, nem sempre ela vai cuidar, ou ela tem como cuidar de uma boa alimentação. Então, uma das dicas que eu separei aqui para dizer, para se usar para celulite, tá? É o próprio gerânio, que ele trabalha muito pele, tá? O lemongrass, ele é muito bom também. Então, os óleos essenciais, eles podem ser trabalhados com movimentos de automassagem da própria mulher, com movimentos circulares, tá, gente? Mas fazendo assim, ó, uma leve pressão, nada de muito com as pontas dos dedos, tá certo? Quadril, coxa, que é aonde mais se tem, né, o acúmulo de gordura nessa fase. Então, o óleo essencial, o óleo vegetal que mais dá efeito neste momento aqui para a celulite, gente, e muitos estudos do que eu tenho visto, do que eu tenho lido, né, muito material que eu tenho, é o óleo de semente de uva, tá? Ele é fantástico. Então, você vai colocar ali 2 colheres, você pode indicar 2 colheres de sopa de semente de uva, tá? Para 2 gotas desses óleos essenciais que eu falei aí, tá bom? É a diluição para uma grávida, tá? Uma outra dica que eu gosto de falar aqui para vocês é das varizes. Tem mulheres, por exemplo, eu tive 4 filhos e tenho a bênção, e isso aí o doutor Renan depois pode nos ajudar, que é uma coisa assim que vem um pouco né, do que ela vem, né, da genética dela, né? Então, se a mãe dela teve varizes, né, doutor Renan? Ela vai ter, né? Não é mesmo? Então, oi, quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu ia comentar isso aí mesmo, né? A genética manda muito na questão das varizes, né? Uma das poucas coisas assim que, né, tem como ajudar com os cuidados, mas
se tu tiver ou não tiver, tu pode agradecer ou culpar bastante os pais e os avós ali. Bah, eu tenho a agradecer muito a minha avó, minha bisavó, né? Que a minha bisavó não, a minha avó e a bisavó das minhas filhas, né? A minha mãe não tem varizes, eu não tenho varizes, minhas filhas não têm varizes. Então, porque minha avó não tinha varizes. Ela morreu com 107 anos no ano passado. E minha avó nunca teve varizes, né? E eu tive 4 filhos e nunca sofri de problema de varizes. Mas não é todo mundo que tem isso, né? Então, assim, é muito importante a gente poder saber que a gente pode amenizar esses problemas, sabe com o quê? Com óleos essenciais de lavanda, de gerânio também. Olha só que maravilha! Aquele óleo que ajuda lá na estria, na celulite, vai ajudar nas varizes também. Porque devido assim ao aumento do uterino, né? A circulação do sangue nas pernas fica muito prejudicada, né, doutor Renan? Então, acaba que essas mulheres que têm essa probabilidade de ter, elas ficam com mais predisposição de aumentar as varizes. Então, eu vou dar aqui para vocês, para prevenção. Então, a mulher que quer planejar ficar grávida, que já sofre de varizes, então ela pode pegar o óleo vegetal de semente de uva. Ah, tem um muito bom também, que é o de germe de trigo, tá, gente? O óleo de coco também, tá? Pode colocar ali 2 colheres de sopa e também colocar o óleo essencial de lemongrass ou então a lavanda junto, que vai tirar a dor, tá? Pode-se utilizar o cipreste? Pode, mas a partir do 5º mês da gravidez, tá certo? Se a mulher tiver algum problema, assim, maior de circulação, a gente não utiliza, tá certo? Agora, se a mulher já apresenta varizes, prestem atenção no que eu vou dizer. Um dos melhores óleos para estimular a circulação é o óleo de gerânio, que tem comprovadamente, cientificamente comprovado, tá? A eficácia dele, tá certo? Mas, contudo, ele precisa ser bem diluído na gravidez. Então, é o que eu disse ali, né? Para 2 colheres de sopa, a gente vai colocar ali 2 gotas só de gerânio, tá bom? Então, 2 colheres de sopa são mais ou menos 20 ml, né? De óleo vegetal. Então, a gente vai botar 2 gotinhas ali, tá? Então, se você quiser botar no banho, aí você vai fazer aquilo que eu falei, né? Você vai pegar, vai diluir ele no álcool de cereais ali e vai colocar ali 2 gotinhas também no banho, no escaldapés e massageando ali aquela perna, tá certo? Sem muita pressão e com movimentos assim, ó, gente, de baixo para cima. Tem também esse detalhe, tá? Com movimentos de baixo para cima, tá? Então, sem problema nenhum se você for fazer um banho de imersão, mas também não muito quente, tá? Porque senão dilata muito, né, doutor Renan? Banho quente, né? Dilata muito ali e aumenta muito a circulação, né? Exato, bem isso mesmo. Principalmente É. agora no verão. A mulher grávida no verão. Ah, eu tive 2 gravidezes no verão. Então, né? Então, assim, então a gente precisa. A mulher grávida também, gente, ela pode fazer esfoliação? Pode, ela pode fazer uma esfoliação natural, com óleos essenciais. Aí ela pode pegar coisas naturais. Eu gosto muito da aveia, né? Aquela aveia em flocos grandes. Eu gosto até a própria açúcar, né? Você pode utilizar aquele açúcar cristal, né? A pele da mulher está mais sensível, mas você pode utilizar fazendo ali uma esfoliação leve. Pode fazer sal, o sal também é muito bom. Você pode fazer um sal de banho, né? E ao mesmo tempo pegar aquele sal lá e fazer uma esfoliação no próprio banho, tá certo? Aí você vai colocar, e aí uma dica bem importante para não machucar a pele da grávida, tá? Você vai colocar um óleo vegetal ali, naquele sal ou naquela açúcar para fazer essa esfoliação, para que deslize mais naquela pele, tá certo? Então, você pode botar o óleo de amêndoas, como eu falei, que ele é muito bom para a pele. E aí você vai massageando o corpo, o sistema, a mulher que deve se massagear, porque ela vai sentir ali o que ela, né, como é que ela está se sentindo, a área que é mais sensível para ela, tá? Então, a esfoliação ativa a circulação, então ela vai
fazer com que tenha uma ativação da produção de colágeno, né? Então, ali naquela pele, né, quando ela começa a esfoliar, porque a elastina também, né, da pele. Então, são essas substâncias aí, né, o colágeno, a elastina, que vão ajudar muito mesmo na conquista de mais elasticidade dessa pele. Então, utilizar esses óleos essenciais, ainda por cima, vão ajudar, assim, tremendamente. Então, olha que maravilha, né? Só coisa natural, só coisa boa, você não precisa gastar fortunas né, de problemas assim, tá? Então, os óleos vegetais, eles vão ser muito fortes aliados, gente. A gente não pode esquecer eles na aromaterapia, tá? Assim como os cremes neutros também. Então, vamos ver aqui. Estão me perguntando aqui sobre deixa eu ver aqui. Entrou uma pergunta muito importante aqui, que a Ana fez para infecção de urina. Bom, a grávida tem muita grávida que tem predisposição a ter cistites, infecções urinárias primeiro, né? Tudo antes de uma cistite vem uma infecção urinária, né? Que se não cuidar, pode vir a dar uma cistite, ir para o rim e dar, né, um problema sério. Então, é muito sério isso aí na gravidez. Então, gente, a mulher que tem essa predisposição, ela pode fazer banhos de assento com melaleuca ao longo da sua vida, né? Se ela já tem essa predisposição antes de estar grávida, e se ela estiver grávida, ela vai ter mais predisposição ainda. Então, ou às vezes a mulher não tem e tem na gravidez. Então, fazer uso do melaleuca em forma de rolon, olha, é muito bom, é muito potente você pegar o rolon, colocar ali óleo vegetal e colocar numa diluição ali, aí já pode fazer 5 gotas de melaleuca, tá bom? E você pode colocar também, além da melaleuca, o óleo essencial de lavanda também, e a mulher vai passar nos grandes lábios da vagina, tá certo? Ou colocar no fundo da calcinha. Isso vai ajudar ela a se precaver ou fazer banhos de assento com a melaleuca. Tem muitos estudos, né? Eu estudei bastante isso, né? Eu tenho visto isso aí muito no lado da mulher, tá? Que é muito importante, ela grávida ou não grávida, tá bom? Ajuda muito a evitar a infecção urinária, tá bom? Agora, um outro problema, assim, nosso tempo está quase acabando, né? Mas tem muita informação desse assunto. Talvez eu tenha até que fazer uma outra live, se o pessoal quiser, né? A gente falar sobre constipação, né, doutor Renan? Muitas mulheres grávidas, né, sofrem de constipação, não é mesmo? Sofre bastante. É isso aí, né? Então, justamente por quê? Porque o intestino todo tem que se acomodar ali, gente. O bebê está crescendo, os órgãos começam a ter que se encolher para dar espaço para aquela criança. Então, algumas mulheres sofrem de constipação e muitas delas, às vezes até mudando a alimentação, ainda continuam. E isso gera um outro problema, que pode ser a hemorroidas, né? Que pelo peso do bebê ainda pode dar também hemorroidas, não só por isso, mas também pela dificuldade de evacuar. Então, a hidratar-se é muito importante, né? Para isso e para toda a gravidez em si, né? Que a mulher ela está dividindo a água dela com a criança também, né? Então, ela precisa se hidratar muito bem. E, além disso, ter uma alimentação bem regulada e também utilizar nessa área, a gente vai indicar óleo de lavanda, de camomila e de laranja, tá? Aí vão me dizer assim, Rosemary, tem o Zengeste. Tem o Zengeste. Mas assim, ó, o Zengeste, ele tem dentro dele um óleo essencial que é ai, esqueci agora, peraí. O anis estrelado, lembrei, tá? E também ele tem o funcho. Então, esses óleos aí, eles não são muito bons, assim, para mulher grávida nos primeiros trimestres. Então, a gente, quando se trata de gravidez, o melhor é a gente evitar nos 3 primeiros meses, tá?
Mas se está tudo bem com a mulher, a partir do 6º mês pode ser. Mas quem não se sentir à vontade por causa desse óleo, a gente pode utilizar, então, o óleo de lavanda, o óleo de passado ali também, ele ajuda muito a não causar a constipação, tá? O próprio óleo também pode ser potencializado com o óleo de olíbano, gente. O óleo de olíbano vai potencializar muito. Então, se você está grávida ou não, o Zengeste com olíbano é uma dupla dinâmica para constipação, tá? Uma vez eu tive um caso de um senhor, ele até faleceu já, mas ele tinha sérios problemas de saúde e ele tinha que estar sempre, por causa dos medicamentos que ele tomava, ele tinha que estar sempre fazendo. Me ajuda aí, doutor Renan, quando o nome que se fala quando a lavagem, né, intestinal, né? Mas tem um nome específico para isso aí. Eu esqueci agora. Mas ele tinha que estar sempre no hospital fazendo isso e era muito constrangedor para ele. Então, o Zengeste com o óleo frankincense estimulava muito o intestino dele e ele, né, dificilmente depois ele ficou indo para o hospital tendo que fazer, né, essa lavagem intestinal, tá? Vamos ver aqui se tem mais alguma perguntinha. Gente, vocês gostariam... Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar que eu não estou falando aqui? Eu posso falar aqui de dores lombares, eu tenho aqui sobre edemas, sobre seios doloridos ainda, né, que eu separei aqui, mas que se vocês quiserem fazer outras perguntas aí, pode colocar aqui, tá? Vocês querem falar alguma coisa? Ou não? Deixa eu ver aqui. Para dor lombar, o que usar? Tá. Então, deixa eu falar aqui, então, é o próximo tópico que eu ia colocar aqui. Para dor lombar, gente, por causa dessas adaptações que eu falei, que o corpo tem que ter, então, assim, ó, após o 6º mês, a gente pode utilizar a lavanda, o sândalo, a gente pode utilizar o óleo de Deep Blue também, a gente pode usar, tá? Nas dores lombares, daquela grávida que não tem problema nenhum, que ela tá bem, tá certo? Mas se é uma grávida que já teve problemas de descolamento de placenta, que ela precisa ficar em repouso, aí eu não indico usar o Deep Blue. Aí a gente vai usar o lavanda, o sândalo, que são super tranquilos, tá? Junto com óleo de coco, óleo de jojoba, aí você pode colocar lá de novo as 2 colheres de sopa de óleo vegetal e 2 gotas, né, do óleo de lavanda e 2 gotas também, né, do óleo de sândalo, tá? Se você quiser botar no banho, você também pode colocar no banho as mesmas 2 gotas, tá certo? Ok? Acho que a tua internet caiu, né, doutor Renan? Tudo bem. Ontem e hoje estou sofrendo com a internet. Tranquilo. Bom, gente, as mamas, ainda temos alguns minutinhos ali, as mamas, né? Seio dolorido é um grande problema na vida da mulher grávida, né? E depois, quando ela está amamentando também, né? Então, as mamas precisam ter um cuidado muito especial, porque se não tiver depois, e esse cuidado tem que ter antes do bebê nascer, para tornar essa mama, principalmente se ela é mãe de primeira viagem ou não, ela precisa, porque se ela não cuidar bem da mama, ela vai ter muita dificuldade depois quando o bico do seio rachar, né? Que é uma pele que vai ficar muito, muito dolorida. Então, a gente pode começar a trabalhar antes do bebê nascer, fazendo o quê? Eu coloquei aqui para inchaço da mama, né? E para preparar essa pele também, vai fazer-se compressa de água fria, tá? Utilizando, tá certo? Pode-se usar água de rosas, se alguém conseguir encontrar águas de rosas, tá? Óleo de amêndoas também. E não utilizar óleo essencial puro no seio, tá, gente? No seio. Principalmente no período da amamentação, tá? Então, quais são os óleos indicados? Você pode botar o óleo de laranja, tá certo? Que ele é muito bom também, mas aí a mulher não vai expor o seio dela, quando ela fizer esse uso do óleo essencial de laranja, ela não vai poder expor o seio no sol, que também é muito bom,
tá? Fazer banhos de sol nos mamilos, tá certo? Eles ajudam muito na recuperação da pele. Mas aí ela vai fazer esse banho, essa massagem à noite, e aí no dia seguinte ela vai tomar um banho, vai lavar, e se ela quiser expor os seios ao sol, né? Ajuda bastante. Uma coisa que ajudava muito também, que é uma forma que eu sei que me ajudou muito, foi colocar mamão, por causa da substância que tem. Agora eu esqueci, isso acho que é a papaína, eu acho, que tem ali no mamão, é a papaína, né, doutora? É, né? Que ajuda ali no seio, né? Então, é muito bom de colocar também, tá, gente? Bem, e para edemas e inchaços aqui, já que o nosso tempo já está acabando aí, né? A gente pode utilizar também o óleo de laranja, que é muito bom de utilizar na forma de escalda-pés, o gerânio também. Então, vai descansar esse pé nessa solução ali durante 20 minutos ou mais, fazendo ela mesma uma massagem ali com os próprios pés dela, tá certo? Ou se o maridão quiser fazer a massagem com óleo, né, vegetal, para participar desse momento da mulher também é muito bom, tá? E se quiser utilizar também para insônia, nos últimos meses da gravidez, a insônia também ela vem, porque a mulher está com certo desconforto, uma dificuldade para dormir. Então, assim, tem características assim, muito, muito bom a gente tomar banho de imersão, né? A mulher que puder tomar, usar os calda-pés. Então, olha os óleos essenciais indicados, tá? O neroli, o ilang-ilang, a lavanda, tá certo? Então vocês vão dizer, mas Rosemary, está aparecendo os mesmos olhos, para vocês verem que esses olhos foram feitos para as mulheres grávidas, porque eles ajudam em muitas situações, tá certo? Então, a mulher pode colocar, se ela não gostar da lavanda, ela pode botar o Serenity no travesseiro, no difusor de ambiente, tá? Para o nervosismo, né? Ela também pode utilizar ali o laranja. Para problemas respiratórios, ela pode utilizar o eucalipto, ela pode utilizar o hortelã-pimenta, pode, tem mulher grávida que usa, mas seria muito bom o spearmint, que ele vai ajudar na parte respiratória, quando ela tiver com resfriado, alguma coisa, né? Mas uma das coisas que eu sempre falo para a mulher que está grávida, faz um rolão com melaleuca, tá? Utiliza diariamente na coluna, tá certo? Para que você evite, ou aqui nessa região, para que você evite de você ficar, né? E se ficar resfriada, ficar de uma maneira assim mais espaçosa, tá bom? Bom, eu acho que o meu tempo aqui já tá findado. Eu gostaria de ver aqui no chat se tem alguma pergunta que eu deixei passar. Será que eu deixei passar alguma coisa aqui? A Franciele está perguntando, para constipação se toma? Franciele, eu acho que eu falei ali, né? Que a melhor forma é a forma tópica, tá? Eu não incentivo muito as mulheres grávidas, né, a tomarem muito óleo essencial. Um dos óleos que ela pode tomar para ajudar no inchaço é o óleo de limão, tá? Mas em todas até mesmo nos estudos científicos após os 3 meses, mesmo que o óleo essencial não vai fazer nada, mas na hora de dizer o que causou algum problema na mulher, vai dizer, não, foi o óleo essencial. Então, é melhor não utilizar, tá? Antes dos 3 meses. Mas vai ter mulher que vai dizer, olha, eu utilizei a gravidez inteira. Não teve problema? Ótimo, então você pode utilizar nas suas outras gravidezes. Mas nós, como aromaterapeutas, ou você que vai indicar para alguém, você sempre tem que tomar esse cuidado, sabe? Senão depois vai dizer que foi o óleo essencial que causou aquilo e nem foi, né? Então deixa passar até os remédios. Sempre bota lá, evitar nos 3 primeiros meses de gravidez. Isso já é de praxe, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Para esfoliar, eu já falei. Borra de café? Pode usar borra de café, sim. Eu não falei nela, mas ela é muito boa também, tá? É como eu não sou adepta ao uso de café, então, né, para mim eu não lembrei de falar do café, mas ele é muito bom também, tá certo? O para estria eu já falei, né?
Bom, gente, alguma dúvida que alguém queira perguntar aqui online? Doutor Renan, alguma consideração a falar? Opa, desculpa, caiu de novo a internet. Imagina. Mas, ó, eu gostei bastante. O que me chamou a atenção, que eu nunca tinha parado para pensar, me dado por conta de quantos e quantos problemas realmente tem, né? A gente acaba vendo eles individualmente, mas quando para abordar sobre todos os assuntos possíveis, como é desconfortável, né? E como tem várias situações para serem resolvidas, né? Mas uma em específico que eu gostaria de fazer uma consideração é em relação à parte emocional da gestante, né? Que foi basicamente o primeiro assunto que foi abordado, e da importância da gente promover ações de autocuidado para a gestante durante os primeiros períodos, principalmente, porque existe o útero físico que tá gestando o bebê, mas existe um conceito chamado de útero psicológico, que é o que diz respeito a toda a estrutura familiar, né, em torno da gestante, o pai, os avós, como aquela gestação está sendo recebida, se foi planejada, se foi de surpresa. Existe uma pressão em cima da mulher que ela precisa se sentir sempre 100% satisfeita com a gestação, né, conforme a cobrança da sociedade. Às vezes ela está escondendo uma insegurança, um medo. Às vezes não quer dizer que ela não está esperando o bebê com alegria, mas começa a se sentir insuficiente, impotente, e quando isso não é bem abordado, começam a aparecer vários problemas, né? Principalmente começa a comer de forma desregrada, começa às vezes a ter problemas com o companheiro, ou ter problema de baixo rendimento, insatisfação, até problema de ansiedade no trabalho, e isso acaba levando a várias ações de descuidado, né? Como às vezes não dormir de forma adequada, não descansar, se exigir e não se permitir descansar em determinados momentos, né? Então, várias medidas ali, principalmente do início, né, com um escalda-pés, a massagem nos pés, o uso dos óleos essenciais de forma aromática é muito, muito importante. A gestante ela precisa se forrar de ações de autocuidado para promover o bem-estar emocional, para que ela consiga tomar a quantidade de água adequada, comer de forma adequada e fazer tudo que ela precisa fazer para conseguir se manter o mais confortável possível na gestação, né? Ok, isso mesmo, doutor Renan. Isso Muita é. questão. Isso. Oi? Tá cortando? Não, estava cortando. Melhorou agora? Melhorou, melhorou. Eu acho que caiu de novo. Gente, esse assunto aí que o doutor Renan abordou, realmente, né, é um assunto também muito importante daqui a pouco, para uma outra live, de eu falar só do lado emocional também, né? A gente tratou aqui de problemas. Caiu e Voltou. voltou de novo. Voltou. Mas então, eu ia só concluir dizendo então, né, que além da gente ajudar então as gestantes a terem a se cuidarem melhor, digamos assim, a se paparicarem, serem paparicadas, né, é muito importante porque é um estado de muito altos e baixos na parte emocional, e isso leva a vários problemas de autocuidado dela, né? Além disso, né, tipo, é muito importante porque assim, a quantidade de neurotransmissores que a mãe produz, ela acaba alterando muito, inclusive, a maturação cerebral do bebê, principalmente nos primeiros meses de gestação. Então, a mãe que está muito nervosa, muito estressada, né, que está com uma quantidade elevada de adrenalina, noradrenalina na circulação, o cérebro do bebê ele vai ser muito estimulado, né, por aqueles neurotransmissores, e pode nascer uma criança que já tem um temperamento um pouquinho mais angustiado, um pouquinho mais ansioso, um pouquinho mais irritado. Então, quando a gente cuida da gestante, a gente está cuidando do bebê, né? E é muito importante também saber que quem está acompanhando aquela gestante em casa precisa ter paciência, precisa entender que ela não é obrigada a estar feliz 100% do tempo. Precisa separar as coisas, que uma coisa é estar feliz com a gestação, uma coisa é estar triste com o corpo, uma coisa é estar triste com as dores, uma coisa é estar triste
pensar que talvez não é o momento em que ela se sente mais preparada. Então, eu só queria abordar isso aí. Tem todas as dores, todas as situações, mas o emocional tem que ser mirado 100% na gestante, né? Isso aí. Então, daqui a pouco a gente pode até fazer uma outra live falando só sobre a psicoaromaterapia na gestação, que é um assunto, assim, para horas também, né? Para a gente também falar. Então, vamos abordar aí. Vou deixar anotadinho aqui para eu trazer para vocês aí também, mas trabalhando isso aí, que é muito importante aí que o doutor Renan falou. Então tá, pessoal. Acho que por hoje, né? Acho que o pessoal está agradecendo aqui. Obrigada aí pelas palavras de carinho, né? E realmente é um assunto assim muito importante que a gente pode trazer e que o pessoal está sempre querendo saber mais, tá? É verdade. Um abração, muito obrigado e muito bom. Eu gostei bastante, aprendi pra caramba, né? E espero que todos tenham aproveitado também. Tá bom. Boa noite, então. Um grande abraço para todos, tá? A Janete disse que amou. Obrigada, Janete. Um grande abraço para todos, tá? Vai ficar gravada a live e eu vou disponibilizar ali para vocês aí, colocar no grupo. De nada, Emenaide. Um abraço, querida. Tchau. Um abração. Até. Tchau, doutor Renan. Tchau.